é um processo a ir a ser pensado por vocês, né? Só para deixar aqui como introdução. Sim, meu rei, nós vamos trazer isso em pauta também. E é recente, né? Eu ia trazer em pauta também aquele vídeo do babá lá do Instituto Mojo Baxé, não sei se o senhor se recorda também, um caso de Uber, né? Eu quero trazer ele também um dia aqui para a gente poder conversar, falar com ele, para ele poder falar sobre esse caso dele, né? E para a gente poder dar prosseguimento. Tá chegando a Luciana aí, falta... Depois tem um caso, se quiser, eu posso contar o que aconteceu comigo. 2 Ah, casos, na verdade. O senhor vai contar sim. Fica à vontade. Já tô, por enquanto, eu tô corrigindo prova aqui, ó. O professor não é mole, não. Esperar só a beleza de Logunedé. Digníssima mamãe. Luciana, se apresenta aí pra gente, Luciana. Babá já se apresentou. Boa noite a todos. Eu me chamo Luciana, tenho 25 anos, né? Tenho quase 7 de iniciado no candomblé, filha de Oxum, filha do Babalorixá Rodrigo, que também está aqui na conversa. Eu sou sacerdote. E acho que é isso. Prazer, Luciana. Boa noite, prazer. Era a namorada do Márcio também. Garanhão. Ai, ai. Enfim, eu acho que minha mãe não vai entrar. Acho que ela tá enrolada. Acho que a gente já pode começar aqui uma breve introdução aqui, né? O nosso projeto, ele se chama Tradição Sem Discriminação. Deixa eu fixar aqui a apresentação para todos verem. Esse projeto, ele faz parte, né, da nossa graduação, que é um projeto de extensão da matéria de direitos humanos. Né? O nosso objetivo é estudar como o racismo religioso afeta diretamente na vida dos povos tradicionais de matriz africana e trazer esse conceito e a importância de utilizar o termo racismo religioso ao invés de intolerância religiosa, né? Tendo em vista que não é somente perante a religião, mas sim perante a tradição dos povos, né? Então, nós vamos pautar isso em todo o nosso projeto, e o nosso objetivo nessa roda de conversa é justamente isso, né? Colher informações de pessoas, né, que estão dentro da religião de matriz africana, que estão dentro das comunidades, para que elas digam para a gente a importância, né, dessa diferença entre intolerância religiosa, entre racismo religioso, e a gente levar essa informação para elas, para que elas reflitam e nos tragam, né, a melhor forma de combater isso no dia a dia, e os casos que eles já sofreram também, porque a gente sabe a luta que é a resistência por manter a nossa tradição nos dias de hoje. Né? Eu queria começar aqui perguntando ao Babá, né, e até a Luciana também, como que as tradições dos nossos povos, né, as tradições dos saberes e fazeres, como que eles são propagados até o dia de hoje? Como que eles se estabeleceram? Né? Como que eles permanecem vivos perante toda essa dificuldade aí que nós temos? Né? Babá, se o senhor quiser começar falando, Luciana. Esqueci de me apresentar perante tradição, né? Meu nome é Rodrigo Carneiro, sou Babalorixá, eu me chamo... E me deu branco agora? Babá Winlorum.
É Betaió. E o Iloru é Betaió. Não, porque eu fiquei com uma pergunta aqui que você falou, e senão eu vou esquecer, eu vou até anotar aqui, um segundinho. Sim, É um questionamento para vocês. Um segundo. perfeito. Senão eu vou acabar esquecendo. Beleza. Com relação ao... Qual a pergunta, meu filho, que você fez? Como que as nossas tradições, né, dos nossos povos, das nossas comunidades, elas permanecem vivas até hoje? Então, vou trazer uma retrospectiva desde África, né, até aqui, né? Diferente, né, de outros povos, né? Dois povos eles sofrem esse processo, né? Os judeus e a gente, né? Os nossos ancestrais e os judeus passam pela mesma situação que é o Holocausto, né? E pensando nisso, os nossos ancestrais eles foram extremamente sábios, né? A partir do momento que eles preservam, né? Eles se organizam diferentemente da origem, né? Aqui no Brasil, os povos pretos, né? Os homens e mulheres pretos que foram escravizados, sequestrados de sua terra, eles se organizam em pequenos clãs mistos, né? Não, esses clãs eles não são de uma única etnia. Essa mistura faz que, estrategicamente, vários saberes sejam compartilhados e vários saberes sejam preservados em um único espaço, fazendo assim um novo conhecimento, um conhecimento misto, não só de uma origem apenas. Isso é muito importante a gente falar, porque isso vai trazer a questão da diversidade do nosso povo. Porque muitas vezes os nossos buscam uma legitimidade a partir do continente africano, porém essa legitimidade ela não existe porque as religiões de matrizes africanas e o povo tradicional de matriz africana, ele surge aqui no Brasil. É o primeiro aspecto que a gente precisa levar em consideração. Um outro aspecto é a questão da oralidade. A oralidade é a única forma que os nossos ancestrais faziam de passar esse conhecimento. A escrita não é uma característica do nosso povo, porque o nosso povo acredita na vivência. Então, a vivência, por isso que a gente fala sempre de fazeres, que é colocar em prática, e os saberes, que é, né, o pensamento, a filosofia e, juntamente, a oralidade como forma de transmissão desse conhecimento. Então, a cosmovisão desses povos, eles são preservados a partir da religiosidade. E isso foi uma estratégia de sobrevivência, porém, o colonizador ele vai utilizar essa estratégia para menosprezar, para invisibilizar esses povos. Então, quando você trata um povo e você reduz esse povo apenas como religião, você inferioriza ele, já que essa estratégia foi feita exatamente a partir de tornar subalterno. Os outros cultos são superiores, logo você precisa conhecer algo superior para que você seja considerado humano, considerado alguém que tenha direito de pertencer à sociedade. Você só passa a pertencer à sociedade quando você se você sai, né,
da sua origem e passa a pertencer a uma outra sociedade, a um outro culto. Não sei se ficou claro. Ficou claro sim, Babá. Luciana, o que você tem a falar para a gente, para eu poder prosseguir? E aí eu vou voltar no ponto que o senhor trouxe para a gente, Babá, sobre a questão da oralidade, que ela é muito importante, né? Ela constitui um direito muito, muito fundamental do nosso povo, que é o principal direito, inclusive. Mas vamos escutar a Luciana primeiro, que aí eu vou falar sobre esse direito. É até sem graça falar depois do meu pai, né? Porque tudo que eu sei foi ele que me ensinou, né? Então, é até sem graça falar depois dele. Mas é um traço, né, que ele trouxe que é muito importante para a gente, né? Que eu também acredito. Eu acredito que a gente tenha se mantido até hoje justamente pela questão da nossa oralidade, né? Como ele pontuou, a nossa prática, ela não é uma prática escrita, ela é uma prática empírica, né? É aquilo do viver e passar para o próximo, o mais velho contando ao mais novo. Então, eu acho que quando tem esse momento de ser passada aquela história, de ser passada essa experiência, essa vivência, para que o seu mais novo viva aquilo, né? Eu acho que esse povo se manteve vivo até hoje por isso. Porque se fosse de uma outra forma, talvez seria algo só um livro, só uma coisa escrita muito distante, né, da realidade que a gente vive, né? Então, é uma comparação até um pouco estranha, mas eu penso como se fosse assim, como se fosse algo escrito, seria como se fosse uma Bíblia ali, e você lê aquilo, mas você não vive aquilo. O povo de tradição, né, de terreiro, ele vive aquilo todos os dias, ele vive aquilo dentro de seus terreiros, de suas casas, e isso que faz continuar aquela tradição, porque para a gente é o nosso dia a dia, é algo comum, de certa forma. Perfeito. Eu vou trazer para vocês, né, que, na minha opinião, é o principal direito do povo de matriz africana e que ele é diariamente violado, né? Ele se chama direito consuetudinário, conhecido também como direito de costumes, né, onde um povo tradicional, seja ele povo de matriz africana, seja ele indígena, seja qualquer povo tradicional, todo povo ele tem seus costumes, e esses costumes, né, eles não são previstos em lei, eles não são legislados, como o senhor disse, Babá, no papel, eles não são na escrita, né, eles são na oralidade, né, é passado do mais velho para o mais novo, é mantido perante todas as décadas, é mantida aquela tradição, né? E isso é um direito, né? É o costume, é a regra que aquele povo tem dentro da sua comunidade. Isso é um direito que, por mais que ele não seja escrito, ele é garantido a todos os povos tradicionais. E, ao meu ver, ele é um dos direitos mais violados do povo tradicional de matriz africana. Porque se você é impedido de propagar a sua tradição, o seu saber, o seu fazer, através de suas práticas religiosas, através das políticas públicas, você tem esse direito totalmente violado, né? E a gente hoje, é muito difícil a gente sair na rua, né, com um fio de conta e não levar um olhar estranho de uma pessoa, né? Isso é uma violação, né? Você ir para a rua sexta-feira todo de branco e a pessoa não olhar para você, não te chamar de enfermeiro, de açougueiro, né? Isso é uma violação a esse direito, é uma violação à nossa prática, né? Ao nosso saber, ao nosso fazer, né? Esse é um ponto, um direito que eu queria falar para vocês sobre o direito consuetudinário, e eu queria falar também sobre a liberdade religiosa, que é um direito garantido pela nossa Constituição Federal, né? Onde ninguém é privado de direitos por motivo de crença religiosa. Então, é muito difícil a gente falar de um direito consuetudinário e não falar da liberdade religiosa do povo tradicional de matriz africana,
porque o nosso direito de costume, ele é justamente violado através dessa liberdade. A gente não tem liberdade religiosa, ao meu ver, né? Porque em todo lugar que a gente vai, a gente sofre um tipo de discriminação, seja no trabalho, seja na nossa própria família, né? Seja na rua. Então, é muito complicado, né? Eu vou puxar agora com isso um outro ganchinho para a gente falar sobre o dano causado a esses direitos, né? Qual é a interferência que ele traz na garantia, né, desses direitos? O que uma pessoa violar a liberdade religiosa, o que a pessoa violar a nossa tradição, qual é a consequência na nossa vida? O que isso traz de ruim para a gente? Né? Um isolamento, um afastamento daquele grupo social. Eu queria saber da opinião de vocês. Oi? Eu queria saber da opinião de vocês qual é esse risco que é causado, né? Vamos começar pela Luciana aí, que foi a última a falar. A Luciana já está quentinha na voz. É, vamos lá. Eu acredito que o principal risco, né, entre acontecer essas situações é porque o povo realmente, o povo de terreiro, ele acaba se isolando e ele acaba sentindo uma certa vergonha e um receio, né? Quantas vezes é, as pessoas acabam escondendo o que são da religião quando vão responder um formulário, quando vão responder, quando alguma pessoa pergunta. Então, muitas pessoas usam o termo, não, eu não sou de candomblé, eu sou espírita, né? Elas usam esse termo como uma forma de tentar se proteger, né, desse acontecimento, desse racismo religioso, mas também, às vezes, com vergonha por causa e medo da discriminação e da exclusão daquela pessoa. Geralmente, quando a gente fala e se assume, olha, eu sou de terreiro, então as pessoas costumam ter um olhar diferente para você. Elas costumam trazer, de certa forma, um preconceito, né? Um pré-conceito sobre o que você é, né? Então a gente acaba ficando, acho que, com medo de se expor, de certa forma. E isso é prejudicial para a gente, porque a gente deixa de viver a nossa tradição, né? A gente deixa de ser quem a gente é para, de certa forma, agradar uma outra pessoa com medo de sofrer esse racismo religioso. Eu não vivi, mas eu presenciei um momento, né? Eu fui aluna do Colégio Pedro II, na unidade de São Cristóvão, e eu tinha colegas que eram espíritas também, né? Eu tinha colegas que eram do kardecismo, eu tinha colegas que eram de Umbanda, eu tinha colegas que eram de Candomblé, mas eu tinha uma amiga que ela usava um fiozinho de conta bem fininho debaixo do uniforme dela, e um dia um inspetor mandou que ela tirasse aquele fio porque ele estava desconfigurando o uniforme dela. Então, a gente, na época, levou um questionamento muito grande. A gente ficou assim, cara, por que um fio de conta ele descaracteriza meu uniforme, mas o meu colega usar um crucifixo, usar um terço, usar qualquer outra coisa não desconfigura? Uma pessoa usar um cordão não desconfigura o uniforme? E a gente questionou esse inspetor na época e nem ele mesmo soube responder isso. Ele só falou que não podia por causa das regras e da conduta da escola, né? Das normas da escola. E a gente foi abrir as normas da escola e não tinha nada que falasse que não poderiam ser utilizados acessórios, cordões, enfim, coisas religiosas, né? Então a gente continuou com essa tecla. Por que então você nunca falou isso para alguém que estava de terço? Por que você nunca falou alguém que estava usando crucifixo essa mesma frase? E a gente, na época, levou essa pauta muito a sério. A gente levou para dentro do Grêmio, a gente fez uma assembleia, a gente questionou o reitor. Então,
com isso, na época, a gente conseguiu fazer uma modificação, né? Eles inseriram uma cláusula que qualquer acessório religioso seria desconfigurado, não seria mais considerado desconfiguração de uniforme. Mas teve que acontecer isso, a gente teve que questionar esse inspetor ele não foi demitido, ele continuou trabalhando na unidade, mas foi algo que, assim, na época, levantou muito a voz dos alunos para isso e me tocou, de certa forma, porque na época eu ainda não era iniciada, mas eu já frequentava, né, a religião, e eu pensei, se fosse eu, utilizando também um fio de conta, eu também não me sentiria bem com isso, eu também me sentiria, de certa forma, exclusa daquilo. Então, foi algo que eu acho que acontece muito da nossa realidade. Aconteceu essa semana, saiu uma reportagem de que um motorista de aplicativo, ele agiu de forma preconceituosa com uma família que estava vestida com as nossas vestimentas tradicionais de candomblé, vestido de baiana, de saia, né, fio de conta. Ele agiu de forma totalmente preconceituosa com essa família e não queria levar eles para o local, né, para a casa deles, no caso. Então, isso é mais comum do que a gente pensa. E a gente tem que aprender a não deixar passar. A gente tem que aprender a mostrar, a perguntar, a questionar, a expor que isso é errado e que a gente também tem os nossos direitos de expor e expressar a nossa fé. Perfeito, Luciana. Babá, Então, gente, com relação à pergunta, eu fiz aqui várias anotações, né? Cara, tá a folha aqui. A sua pergunta é em relação ao que a intolerância, o racismo, a vítima sente, né? O que isso impede, né? Acho que foi isso, pelo que eu entendi. Convido a sim, sim. vocês, né? Eu já passei por isso. Eu vou contar aqui brevemente o que aconteceu comigo, para vocês entenderem o que eu senti. Eu fiz santo, né? Eu me iniciei, eu pertenço, eu me converto à comunidade com 17 anos, quando eu estou prestando vestibular, né? E eu não queria esperar, né, a UERJ, eu só fiz o UERJ na época, e eu participei de um programa chamado SOS Comunidade, aqui na Zona Norte, onde dava bolsa, eu tinha até 100% em universidade, dependendo da sua nota. E a minha nota sempre foi boa, enfim, consegui bolsa de 100% na faculdade Uniswan, na época. Só que eu tinha acabado de me converter, acabado de ser iniciado, estava todo paramentado. Vai eu para a universidade fazer minha matrícula. Tinha uma fila, né? Na fila, uma abençoada, uma pessoa, né, que ela é abençoada, eu sou do capeta, entendeu? Uma pessoa de neopentecostal começou a expulsar o demônio de mim. Isso no meio da fila. Eu estava de preceito, eu não podia responder, não podia ter contato, porque durante o nosso período de preceito a gente não pode ficar se comunicando, a gente precisa ter toda uma restrição, e a mulher botou a mão na minha cabeça e começou a expulsar o demônio dentro da Universidade Suan. A pessoa que estava me acompanhando, que não pode andar sozinha na rua, ela foi falar com os guardas debocharam da minha cara, dizendo que eu não era para estar ali. E eu tenho uma crise de nervoso, uma crise nervosa na Suam. Eu tenho uma crise e começo a ter uma crise de bronquite e eu me retiro, não fazendo a matrícula na Suam. Eu fico traumatizado. Eu nunca mais, depois disso, eu entrei na faculdade no Unisuam. Nunca mais. Entrei em contato, né?
para reclamar com a Suan. Não houve qualquer medida, pedido de desculpa, nada disso aconteceu. Eu saio dali com um pensamento do tipo: a universidade realmente não é para mim. Esse não é um espaço que eu pertenço. Eu não tenho direito de fazer na faculdade. Só quem passou por isso sabe quanto que é complexo, quanto que é difícil, o quanto é constrangedor ter várias pessoas olhando para você e você sendo chamado de diabo. E tudo que o diabo nem existe para gente. Então, é muito difícil e eu passei por isso. Eu não sabia mais qual era a minha identidade, né? Quem era, entendeu? Como assim, gente? Eu sou. Quer dizer que tudo que eu diabo, né? Você começa a se questionar o porquê disso tudo. Por que um ser humano é capaz de fazer isso com uma outra pessoa aleatoriamente de graça? E isso foi muito complexo, né? Então, isso foi o que eu senti. Eu me senti um lixo. Eu me senti péssimo. Aquilo não era para mim. Eu tinha 17 anos. Mas o Orixá é tão bom, né? Eu passo para a UERJ, mas eu não entro para a UERJ porque eu precisava trabalhar, né? E logo depois eu consigo para a Uni com 100% e vou para a faculdade, que não existe mais, que é a universidade, e lá o preceito já tinha acabado, mas eu fui extremamente bem recebido. Eu já perdi o emprego por causa da minha religião. Então, eu, eu sou professor de biologia, fui dar aula no pré-vestibular, que até então eu não sabia que era evangélico, mas para mim pode ser judeu, evangélico, budista, o que for. Eu trabalho o mesmo, não muda nada. E os alunos gostam de mim, etc. Mas por um dia, numa sexta-feira, que eu fui dar aula, eu fui de branco. E naquele dia, 3 alunos saíram do curso. E a diretora me chama, né, perguntando o que eu achava, o que eu poderia fazer. Era um curso que estava de uma reformulação. Quando ela me vê com o meu filho de conta, ela pergunta se eu era de matriz africana, se eu era macumbeiro. Eu falei que era, sim, eu sou macumbeiro. E ela fala na minha cara que os alunos estavam saindo do curso por minha causa, por eu ser macumbeiro. Então, naquele momento, eu perdi meu emprego e ela sequer me pagou. Trabalhei de graça ainda, que ótimo. Bem, é por isso que eu preciso notar, porque são muitas coisas, né? Eu sou do Candomblé, né? Desde 6 anos de idade, então já passei por várias coisas, né? Trazendo as mais recentes. No mestrado também, uma das minhas disciplinas falava sobre ciência, tecnologia e sociedade, CTS, que chama. Ciência, Tecnologia e Sociedade, e um professor conceituado, evolucionista, ele questionando a questão de ciência, pseudociência e etnociência. E, ao ele utilizar esses termos, eu falei para ele que eu não concordava que o meu estudo, né, já que a minha teoria é exatamente valorizando os saberes tradicionais, que o meu saber não era uma etnociência, era ciência. E ele pega e me manda calar a boca, que eu estava falando merda, porque o candomblé e as religiões de matrizes africanas, elas sequer eram consideradas religiões. E que, na verdade, era pseudociência. Era achismo, espiritismo, charlatanismo. Eu já era babadorixá, mas enganjado, né, ativista. Eu vou até a reitoria e abro um processo administrativo contra esse professor. Ele foi desligado do programa,
porque ele foi extremamente preconceituoso e ele sequer me deu o direito de argumentar. E eu tinha vários argumentos. Então, como biólogo, eu tinha vários argumentos para trazer todos o que ele quisesse como elementos para provar que era ciência e não pseudociência, né? Que ele fala de uma forma pejorativa, preconceituosa, racista, e, enfim, o que vocês quiserem dizer. Passa também por um outro. Imagina o que eu sinto, né, a partir disso, na frente de todos os meus amigos, numa pós-graduação na UERJ, onde nós estamos todos professores, e um professor fala isso para mim. Eu pensei em mudar o meu tema, já que eu sou cientista, eu não estava fazendo ciência, eu estava fazendo o quê, então? Foi assim que eu me senti. Mais uma vez, o que eu sou, a minha identidade, aquilo que eu represento, não significa nada, e ele ainda é menosprezado, subalternizado e etc. Mas eu não sou muito de ficar de vitimismo, não, gente, tá? Eu sou mais ativista mesmo, entendeu? Fez comigo, toma na cabeça, entendeu? Que aí isso me motiva mais, mas isso sou eu. Nem todos têm essa mesma reflexão, né? E utiliza isso como combustível. Trago mais uma situação que acontece comigo. Antes de eu entrar para a UERJ, eu faço processo seletivo da UFRJ, do programa NUT. Eu dou nome, gente, porque quem não deve não teme, né? Então, por isso que eu estou dando nome aos bois. Aí é critério de vocês isso aí, enfim. Para vocês não se queimarem. Porque meio acadêmico é bem complexo. E, durante a seleção, na entrevista do meu projeto, uma das professoras fala para mim a seguinte frase. Rodrigo, por que você quer fazer esse trabalho? Eu falo da minha vivência, da minha experiência, porque, para mim, é uma questão de sonho ideal, né? Lutar e promover as religiões de matrizes africanas. Aí ela fala o seguinte, Rodrigo, o seu projeto é maravilhoso, mas o nosso programa não tem interesse em coisas de preto. Ela fala essa frase para mim. Nesse momento, eu pego e falo, já que a senhora e nem o programa tem interesse em coisas de preto, não tem mais o que fazer aqui. Deixei ela falando sozinha e fui embora. Porque ali não era o único programa de pós-graduação para mim. Se na seleção ela já fala isso, quer dizer que não vai terminar bem. Pega-me, vou embora, viro as costas, bato a porta e xingo ela pra caramba. É isso que aconteceu. Depois eu pesquiso, a professora é uma professora evangélica e ela não representa o programa de pós-graduação da UFRJ. Ela é uma opinião dela isso. Que eu já tive contato com outros professores, eu sei que e contei essa mesma situação e ficaram estarrecidos, enfim. Mas a gente fica invisibilizado, que a gente não pode nem falar muita coisa, porque senão você é rechaçado da academia ou você cria problemas. Então, essas são algumas situações que eu vivi, para que vocês entenderem o sentimento de quem passa por isso. Né? É um sentimento de você estar de mãos atadas, né? O que eu faço? Né? O que a pessoa é extremamente preconceituosa e nada acontece? Nunca. Tá entendendo? A pessoa fala o que quer e nada, não tem ninguém que nos defenda. Então, você se sente impotente, né? Diante de todas essas coisas. Agora, vocês imaginam isso, eu sou um homem branco, cabelo liso, não tem estereótipo, preto, e vivenciei isso, imagina uma pessoa preta, que elas passam, se às vezes nem sequer ela é de religião de matriz africana, mas passa pelo preconceito religioso. Só para deixar aí a bola para vocês. A semente. Então, Babá, é muito complicada essa situação,
né? Porque, como o senhor mesmo falou, o senhor é uma pessoa informada, o senhor é uma pessoa que é formada, o senhor sabe os meios do senhor recorrer, o senhor passou por isso e mesmo assim o senhor ficou vulnerável à situação. Agora o senhor imagina, né, uma pessoa que não tem a mesma formação que o senhor, uma pessoa que é totalmente vulnerável perante a nossa sociedade atual, de fato, e ela é de matriz africana. Ela não tem as mesmas informações, o Estado não garante que a informação sobre denúncia, sobre a informação dos órgãos de apoio, não chegue até ela. O Estado não garante isso. Então, o senhor imagina uma pessoa dessa sofrer um preconceito e não ter a mesma informação que foi entregue ao senhor, né? Ela não ter a tecnologia. Então, é muito difícil isso para a vida dessa pessoa. E é justamente isso que a gente está estudando, né? O nosso projeto ele tem o objetivo de garantir que a informação chegue até essas pessoas para que elas não sofram tanto quanto, né? E a gente utilizar a educação e a informação como um método de combater esse racismo religioso, além da aplicação legal, né, que o nosso país tem. Alguém do grupo aí quer falar algum caso que sofreu? Nathalie? Nathalie também é de matriz africana. Sim, eu também já passei por uma situação de ser despedida de um estágio por conta do descobrimento de que eu era de matriz africana. Eu estava fazendo estágio no escritório de advocacia há 6 meses e durante esse período nunca tive problema nenhum, sempre fui tratada como uma excelente estagiária, sempre fui muito elogiada pelos trabalhos entregues e tudo mais. Quando chegou no final do ano, o meu noivo me encaminhou pelo Google Drive um documento que tinha a nomenclatura de ser um documento de família. E nesse momento, quando ele encaminhou, eu acredito que tenha aparecido alguma coisa no Drive que era ligado, direcionado ao pessoal do escritório. E eles só viram que tinha um documento, não tiveram acesso em tudo mais, só viram um compartilhamento. Depois desse compartilhamento, no dia seguinte, ele pediu para fazer uma reunião comigo e falou que estava encerrando o meu contrato por questões pessoais deles, que eles não estariam contratando estagiários, que o meu trabalho foi perfeito, mas que eles precisariam encerrar o contrato. No momento, eu não entendi que era por causa disso, eu não tinha nem noção que ele tinha visto. Falei, tudo bem, aceitei. E aí, depois de uma semana, né, sem entender, buscando o que tinha acontecido, eu fui descobrir que tinha sido isso. E aí eu também, porque eu vi que ele estava contratando. Uma semana depois, ele foi contratar novamente estagiário. E aí eu fui buscar e, de fato, vi que foi por conta da minha religião. É muito complicado. Eu sofri também, logo após a minha iniciação, né? Eu me iniciei em janeiro. E em fevereiro, eu prestei o exame da OAB, RJ. E como eu estava no meu preceito ainda de 3 meses, no meu preceito de feitura, eu tive que fazer a prova, né, o exame, com toda a vestimenta tradicional. Né? Eu tive que ir de branquinho, eu tive que ir de cabeça coberta, eu tive que ir com meu guarda-chuvinha lá no tempo, né? E quando eu entrei na universidade, foi dentro de uma universidade, né, que eu fiz a prova, o fiscal olhou para mim e disse, você não vai poder fazer essa prova. E eu falei, por qual motivo? Ele disse, você não pode ficar de cabeça coberta, você vai ter que tirar, né, eu estava de um boné, né, mas eu esperto, estava na mochila com um pano de cabeça, porque eu falei, se ele não deixar o boné, eu vou colocar meu pano de cabeça e vou fazer minha provinha, né? Ele mandou tirar o boné e eu disse que eu não podia tirar o boné. E ele falou, então você não vai entrar na sala para fazer a prova. E no mesmo momento ali eu não podia ser afrontivo, mas ao mesmo tempo eu queria fazer o exame. E eu falei com ele, então me leva por gentileza ao coordenador geral aqui da sessão, porque eu quero conversar com ele, porque eu paguei a inscrição, né? Eu preciso fazer essa prova, é a minha profissão, é o meu objetivo, então eu quero fazer essa prova. E aí ele me levou até a coordenadora,
E a coordenadora também disse que eu não podia fazer a prova ali com aquela vestimenta, que eu tinha que descobrir minha cabeça, eu não podia estar tampando o meu pescoço com um pano e nem nada. Ela queria que eu fizesse a prova tranquilamente, normal como qualquer outra pessoa, e como se a minha vestimenta ali fosse impedir, né, e atrapalhar a aplicação do exame. A minha sorte foi uma enviada do Orixá, né, também de matriz africana, é uma coordenadora superior à da sessão. Ela chegou e falou comigo: meu filho, vem cá no cantinho, por gentileza. Você fez santo recentemente? Eu falei: fiz sim. Eu te entendo. Eu vou ligar para a coordenadora geral da OAB, eu vou pegar o seu nome, sua identidade e vou explicar a sua situação, você vai fazer a prova hoje. Né? E nisso, eu consegui entrar na sala, eu consegui fazer o exame, tive que tirar o boné e botar meu pano de cabeça, né? Eu tive que ir ao banheiro, retirar o meu pano que estava cobrindo o meu pescoço e dar para a pessoa, para ela poder revistar o meu pano, né? Todo um constrangimento. Eu saí do banheiro, me cobri novamente e fui pro exame. Só que ali no exame eu já estava totalmente abalado, né? Eu me senti abalado. Os primeiros 30 minutos foi os 30 minutos de reflexão e concentração ali de tipo, poxa, eu acabei de passar por uma coisa que eu, um homem branco, nunca tinha passado, né? É o meu primeiro contato com preconceito e eu fiquei frustrado demais, porque eu dependia daquele exame. E isso me atrapalhou na prova, né, os primeiros 30 minutos, até o momento que eu falei, não, eu vou fazer essa prova, eu vou conseguir me concentrar, e fui aos poucos ali fazendo o exame, mas é constrangedor para a gente, né, eu me senti muito vulnerável, né, e aqui agora eu queria levantar uma conclusão aqui, né, um debate final para a gente, sobre quais métodos, né, vocês acham mais eficazes para que a gente consiga combater, né, esse racismo religioso, se é através da educação, se é através da informação, da conscientização, né? Eu queria que vocês me falassem e ao final a gente concluir o tema para poder finalizar essa nossa roda. Pode começar a Babá ou Luciana ou alguém do grupo. Quem quiser, sinta-se à vontade. Tá mutado aí, meu rei. Tá, amor. Se vocês falarem um pouco, senão só eu falo, né? Pode ir lá, pode falar, Nathalie, Paul. Pode falar alguém. Tá mutado aí, Paul. Oi, perdão. Então, eu acho que é muito conscientizar o pessoal também. Porque, minha visão, né? Eu também já sofri preconceito, sendo homem branco. Em uma época onde eu morava em Curitiba, lá era muito forte preconceito. Eu sofri um preconceito no Uber também. Indo ao meu terreiro, ele perguntou por que eu não ia para a igreja, que lá era um lugar muito melhor, que lá onde eu ia encontrar Deus. Mas, enfim. Eu acho que conscientizar é a melhor coisa. Porque tem gente que não entende nossa religião, às vezes. Tem gente que, às vezes, por muito preconceito, como a igreja tem muita mídia, ela conhece e entende muito mais a igreja que a nossa religião. Há 2 semanas, no meu centro, teve uma ação, uma passeata de São Jorge, né? E eu fiquei muito surpreso, porque na nossa passeata, a gente estava entregando espada de São Jorge, e por incrível que pareça, a maioria aceitou, sem nenhum problema. Acredito que 95% das pessoas aceitaram de coração, sabe? E eu pensei de verdade que ia acontecer algum problema, que muitas pessoas não iam querer, mas não, a maioria quis. Então, isso me deixou muito feliz. Deixa eu pegar um ganchinho aqui do Paul, com respeito à mídia que ele comentou, né, da Igreja Católica. Eu sou católico,
não estou no meu lugar de fala, mas é o que eu acredito. Eu acho que não só na conscientização, eu acho que as redes sociais, no caso, a conscientização pelo meio das redes sociais, ela ajuda bastante. Porque é a nossa era, né? É a era da internet e é um canal que a gente pode usar para conscientizar mais as pessoas. Tem também as leis, né? Tem que ter legislação, tem que doer, acho que no bolso também. E tem que ter esse diálogo também interreligioso. Às vezes, elas precisam. Isso tem que ser promovido de alguma forma. A gente precisa conscientizar por todas as vias. Eu acho que tem que ser pela mídia, no caso, pela internet, na legislação, na educação. Eu acho que esse tema é um tema que não tem como mais ser tratado como indiferença, entendeu? É basicamente isso para mim. Pode falar, Babá? Foi bom o Pedro e qual outro rapazinho que falou? Paul. Paul, isso. Foi muito bom eles terem falado, porque era uma das coisas que eu gostaria de levantar em consideração a isso. Quando a gente fala de racismo, né, intolerância religiosa, alguns aspectos, principalmente que eu vou trazer agora, eles são subitamente invisibilizados, né? Porque ele está falando de que racismo aí? E a primeira coisa que eu gostaria de levantar é o seguinte: juridicamente, a utilização do termo racismo para uma pessoa branca, aí eu pergunto a vocês, né? E é uma coisa que vocês precisam questionar, porque vocês irão ser questionados sobre isso. A utilização do termo, do conceito de racismo religioso, quando uma pessoa branca ela sofre esse tipo de ação, ele não iria favorecer ou dizer que é possível o racismo reverso? É uma questão aí que vocês precisam pensar, né, como advogados, né, porque fatalmente esse argumento ele vai ser utilizado. Se as pessoas dizem que não existe racismo reverso, como é que uma pessoa branca pode sofrer racismo religioso? Então, é uma questão que eu preciso levantar, que eu pensei aqui. E a questão das mídias sociais, né, que vocês levantaram, é extremamente importante, porque os haters, né, os ataques virtuais, hoje são extremamente comuns e nada acontece. Será que esse racismo religioso virtual, como é que a gente lida com ele, né? É uma outra questão que eu acho que vocês precisam pensar também como advogados, porque eu já sofri racismo virtual. E aí? Como é que eu vou lidar com isso? Né? Como é que eu vou configurar isso como racismo? Será que somente o fato de a pessoa comentar configuraria uma forma de racismo, ou a gente estaria tirando a liberdade de expressão da pessoa? É uma reflexão. Não sei a resposta, tá, gente? Isso que eu estou trazendo aqui. São reflexões que a gente tem que pensar, né? Tem mais uma coisinha. Em relação agora ao território, né? Nossos territórios são territórios tradicionais. Eu já sofri um caso de intolerância porque uma vizinha chamou a polícia para mim, né? Porque ela escutou barulho de galinha na minha casa. E aí ela chamou a polícia, falou um monte de merda, só que eu já era instruído. Falei para ela: então o que a senhora está fazendo para mim, intolerância religiosa, seu guarda. Se o senhor quiser entrar, o senhor pode entrar. Por lei, eu tenho direito de professar a minha fé da forma que ela é. Então eu quero agora, eu falei assim mesmo para ela: quero agora, a gente vai para a delegacia, porque eu quero denunciar ela por intolerância religiosa.
porque eu não fiz nada. O senhor chegou aqui, você escutou algum barulho. No final, ele me acalma, eu fiquei muito puto. A vizinha é quase conduzida, ela resolveu retirar a queixa dela, né? Resolveu dizer que foi um engano, em prol da boa vizinhança, porque ela iria ser enquadrada por intolerância religiosa, e ele falou na cara dela. Eu falei, o senhor está de prova que ele falou. Ela falou para o senhor, na sua cara. Então, o senhor tem obrigação de defender meus direitos também. E como é que fica isso? E esse racismo em relação ao território, né? Eu sei que existem leis, mas eu não infringi nenhuma lei. E eu sofri intolerância religiosa naquele momento por ter uma galinha, né? Um galinheiro passa pela mesma coisa? O galinheiro é processado pelo barulho da galinha? Acho que não, né, gente? E mais uma situação, agora trazendo em relação ao que o Pedro falou, eu acho fazer situações em relação à mídia, etc., eu acho importantíssimo. Porém, existe um pequeno detalhe, uma coisa chamada logaritmo. Para quem entende um pouquinho de logaritmo, sabe que muitas vezes nós falamos mais para os mesmos. A gente não fala para livremente. O logaritmo, Deixa eu só te dar um corte, rapidinho. No caso, é logaritmo ou é algoritmo? Algoritmo. É algoritmo, né? Algoritmo, mas o logaritmo também. Tudo é uma coisa matemática. Quando eu falo de logaritmo... Sim. Entendi. O algoritmo, ele está ligado à forma que a internet ela utiliza. O logaritmo, o que ele vai fazer? O logaritmo, ele vai ser a fórmula de como aquela atividade ela vai ser, de como aquele conhecimento, de como é o marketing, vamos dizer assim, né? O algoritmo, né, ele é o sistema, e o logaritmo ele vai ser o mecanismo que você vai utilizar para fazer que aquele conhecimento, que aquela notícia seja transmitida, é a ferramenta. Então, nós sabemos que o logaritmo, que é a ferramenta, e o algoritmo, que é como ele vai ser distribuído, a busca, ele é pré-determinado. Certo? Nós não temos acesso a tudo da mesma forma, então nós falaremos para os mesmos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as redes sociais, porque muitas vezes a gente está acreditando que está abafando, eu falo por experiência própria, e não está. Certo? Então, por isso que é importante um trabalho como esse em uma universidade, principalmente particular. Porque uma faculdade particular ela tem um perfil de aluno que geralmente não é um aluno, em sua maioria, que está ligado às religiões de matrizes africanas, ou está ligado a esses ativismos. Não estou dizendo que não tenha, mas eu estou dizendo que o quantitativo, e eu acho que valeria, inclusive, vocês fazerem uma pesquisa para saber, na universidade, identificar quem são as pessoas de matrizes africanas, quem são as pessoas daquela unidade que já passaram por uma coisa dessa. Porque, senão, a gente fica só fazendo novamente aquilo que já foi feito e não causa o diferencial, não traz algo novo, não traz nenhuma novidade para a pesquisa. Agora, falando como pesquisador, tá bom, gente? Não sei, são alguns questionamentos que eu acho que vem na minha cabeça e que a gente precisa trazer para a reflexão. Então, Babá, vou voltar nos tópicos que o senhor abordou, tá? Vou falar um por um. A questão do racismo e intolerância, né? O racismo religioso, né? Nós estamos trazendo esse tema que ele está começando a ser introduzido na nossa população, né? Porque a intolerância religiosa, ela tem a ver, eu coloquei até aí no slide, né? Uma forma de discriminar a crença religiosa. Agora, o racismo religioso, ele não é somente referente à religião, ele é uma discriminação
né, que é feita com ações violentas, né, referente às práticas e os costumes dos povos tradicionais de matriz africana. Ele afeta diretamente ao povo, não somente à religião, né? E esse é um conceito que está sendo levantado agora. Inclusive, no dia 12 de janeiro de 2023, se eu não me engano, né, o presidente Lula, né, ele trouxe uma equiparação dos crimes contra a religião ao crime de racismo, né, quando é cometido contra os povos tradicionais de matriz africana, né? É uma lei, deixa eu só colocar aqui, para eu não falar o número errado. É a lei número 14.532 de 2023, né? E essa lei, ela tem o intuito de proteger a vítima, que muitas das vezes não encontra um amparo quando realiza uma denúncia de racismo religioso, né? Ela equipara o crime contra a religião, o crime de racismo, promovendo uma pena de 2 a 5 anos, né, para quem empregar violência contra qualquer manifestação religiosa. Pode falar, Babá. Só trago isso, porque eu não sei qual é a proximidade do grupo em relação aos movimentos ativistas, principalmente em relação ao movimento negro. Fatalmente, alguém vai utilizar esse argumento para justificar ser um argumento da branquitude, para ser utilizado para levantar a questão do racismo reverso. Isso me preocupa, né? O termo do racismo, né? E a questão do racismo reverso, ele foi uma conquista do movimento negro. Quando você abre um precedente que o branco sofre racismo, de qualquer forma, sendo religioso, mas a partir do momento que você utiliza, e vocês como advogados, acho que podem falar melhor do que eu, quando você utiliza uma determinada palavra, você abre precedente para outras pessoas. Então, eu não sei, porque eu não sou advogado, mas eu penso que é necessário o debate da utilização desse termo. Você pode equiparar a sentença, vamos dizer assim, não sei se é assim que diz, né? Não sei se está certo esse termo. Você pode equiparar a sentença, mas a utilização desse termo, será que diante de outras situações é o melhor termo a ser utilizado? Será que isso não é mais uma estratégia da branquitude para que daqui para frente a gente tenha também seja utilizado o racismo reverso? Isso é uma preocupação minha. E eu acho que quem deve discutir isso são advogados. Essa discussão deve acontecer, não sei se deve estar acontecendo, mas eu acho que valeria um debate só sobre essa temática, né? Eu acho que só sobre essa temática já dá um mega fórum, entendeu? Só essa temática, porque é uma questão muito complexo, porque se eu aceito o racismo religioso, por exemplo, se eu falo que o que eu sofri foi racismo religioso, eu estou dizendo que um homem branco sofre racismo. E olha a merda. Entende o que eu estou querendo dizer? Eu abro precedente para que o neopentecostal, quando eu chamaria de crente, entre outras coisas, dizer que ele também sofre racismo por ser quem ele é. E a gente sabe que o racismo é uma questão histórica e não uma questão... A religião de matriz africana, ela sofre racismo porque é o resquício da escravidão. Então, eu trago uma resposta para isso, que não é uma resposta minha, tá? É uma resposta do Baba Márcio de Jagum. Ele atua também nesse ramo do direito, dos direitos humanos, né? O Babá que me apresentou ele, Babá Rodrigo, e eu sou muito grato a todo o material que ele produz, né? Ele respondeu uma pesquisa nossa e ele diz com as seguintes palavras:
né? Não gosto do termo racismo religioso. Prefiro intolerância étnico-religiosa. Tenho a pele branca, não me sinto à vontade para dizer que sofri racismo religioso. E é justamente esse pensamento que nós vamos trazer ao longo do nosso projeto, ao longo das nossas rodas de conversa semanal, né? Ele diz aqui que o racismo religioso em si, né, ele é um preconceito calado na etnia e na religião, desde a colonização, a racialidade e hegemonia religiosa, que foram estabelecidas como padrão, né, a religião do branco. Então, por isso que ele traz essa diferença do termo entre racismo religioso e intolerância étnico-religiosa, que é referente à ética, e não referente à questão do racismo também. Né? Eu vou conversar com ele, vou tentar trazê-lo para uma roda de conversa com a gente, para ele poder também, da mesma forma que o Babá Rodrigo, compartilhar o entendimento dele sobre isso tudo. Agora eu vou falar sobre uma questão de educação. Né? No meu pensamento, né, na minha opinião, a educação é o melhor meio da gente conseguir combater esse tipo de racismo religioso, né? E a educação ela é feita através de diversos programas do governo. Só que quais são os programas do governo que são voltados para a educação sobre a intolerância religiosa, o racismo religioso? Entendeu? É difícil a gente encontrar. E a Defensoria Pública, desde o ano de 2022 até agora, ela tem feito muitas ações referente a isso, né? Também nós temos aqui a questão que eu vou citar assim, né, das organizações privadas, né, das ONGs. O Babá, ele é o presidente do Instituto Terreiro Sustentável, que ele trabalha através da educação ambiental, ele busca, né, combater também essa questão da intolerância religiosa e do racismo religioso através das ODS, né, para quem não conhece, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. O Babá, ele produziu, junto com diversos terreiros do Brasil, uma agenda, né, a Agenda 2030. Ela foi estabelecida pela ONU, voltada para a visão geral, mundial, né, de como nós vamos alcançar até 2030 um ambiente melhor de convivência, uma sociedade melhor, né? E o Babá, junto com esses terreiros, ele trouxe esse entendimento voltado para a cosmovisão do povo tradicional de matriz africana. E eu vou citar aqui um ODS, que eu vou pedir o Babá também para poder dar uma complementada na minha fala, que é a ODS 10, do povo tradicional, né, que se chama Logunedé, a balança da vida. Né? Ele possui metas de igualdade racial e combate à intolerância religiosa, né? E através da educação, através da conscientização, né? Que, na minha opinião, o maior problema social que nós temos hoje no Brasil é a falta de educação, né? E isso eu digo desde o ensino fundamental até a graduação, a pós-graduação, o mestrado. Nós temos muitas pessoas hoje que elas são doutores, são mestres, e mesmo assim elas praticam a intolerância religiosa, mesmo assim elas praticam o racismo religioso. E essa é uma dificuldade que eu vejo, que a educação ela é totalmente necessária para a gente conseguir diminuir os casos, né, de intolerância. E aí, Luciana, Babá, alguém poderia falar aí sobre a ODS 10? Quer falar, Luciano? Eu falo. Pode falar, pai. Ai. O senhor é idealizador aí, organizador da agenda, né? O que eu queria falar, primeiramente, antes de falar da agenda, é só uma questão como professor de ensino, do ensino básico, né? Existe uma lei chamada 10.639, certo? Essa lei
tem 20 anos. Né? Ela é de 2003. Ela depois é alterada, acho que é 11.000, alguma coisa, 45. Nossa, assim, eu sei que é 45, 11.045 no final. Confere depois aí. Eu não vou dar uma demeco de vocês, não sei. Enfim, que ela é alterada incluindo a questão dos povos originários. Mas a 10.639 é uma lei que ela deveria estar nas escolas, nos livros didáticos, nas disciplinas, nos currículos, e até hoje não é. Quando a gente fala de educação para o combate do racismo, ele tem que começar na escola. Mas, gente, mas se existe, como que existe uma lei que tem 20 anos e até hoje essa lei não é implementada? De fato, né? É uma coisa que nós precisamos pensar. O que é preciso para que uma lei seja implementada? Eu não sei, porque eu sou professor, eu só estou no final da cadeia, né? Mas existe algum problema, né? E esse problema, eu não, aí existem várias hipóteses, né? Por que existe uma lei que fala sobre a cultura, sobre as tradições de matriz africana e ela não é implementada nas escolas? Como é que um professor ele vai ensinar sobre a 10.639 se ele não tem uma formação sobre isso? É a primeira coisa que a gente precisa pensar. Hoje até se tem, tá? Hoje tem vários nos cursos, nas grades, tem vários, na faculdade, existem vários cursos que já incluíram as questões étnico-raciais na grade. Não sei se vocês têm, mas nos cursos de formação de professores tem. Mas aí o que acontece? Você bota um professor para falar sobre isso, que ele não é de matriz africana, e aí? O cara vai ter o domínio? Ele vai ter o domínio acadêmico, teórico da coisa, mas a prática ele vai ter? Não. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Ter a lei garante a lei garante que essa lei vai ser exercida? Eu acho que não, né? Senão, em 20 anos, eu acho que já deu tempo, né, gente? Então, é uma situação que a gente precisa pensar. O ODS 10, né, ele vai falar sobre essa questão das desigualdades, né? Ele vai falar, né, da redução das desigualdades, o ODS 10, e é uma das coisas que me leva a produzir a agenda, né? Que eu até, por um acaso, ela está até aqui na minha mesa, né? Que eu estava escrevendo aqui, né, antes de corrigir prova, e é justamente isso, como que a nossa cultura, o nosso povo, ele é invisibilizado em questão da colonialidade, né? O único saber e os únicos que precisam ser favorecidos e observados são os colonizados, né? Os colonizadores, desculpa. Os colonizados, eles são sempre... Não importa. E eu reparo isso no documento da ONU. Eu reparo no documento da ONU que o que nós, de fato, precisamos não tem mesmo. Ele foi excluído. Por quê? É aleatório isso, gente? É aleatório excluir os povos, né, as comunidades LGBTs? É aleatório? Não, não é aleatório. É aleatório excluir os povos tradicionais? Também não é aleatório. É aleatório eu excluir a questão da mulher? Também não é aleatório. É aleatório a gente pensar numa questão de saúde, principalmente emocional, para os povos tradicionais? Também não é aleatório, gente. Se eu crio políticas públicas, né, porque a ONU, a função dela é criar políticas públicas. Se eu crio políticas públicas voltado para essas minorias, eu estou fortalecendo elas a combater o que eu sou, a combater a hegemonia, a combater a colonialidade. Então, esse trabalho que foi feito por mim, né, juntamente com várias pessoas,
vários colaboradores, ele nasce justamente nisso, a gente trazer a reflexão e trazer para o nosso povo um conhecimento que a ONU não criou os ODS. As comunidades tradicionais, seja os povos originários, né, indígenas, seja os povos originários africanos, eles já faziam isso, sempre fizeram. Mas quem é evidenciado, quem ganha o destaque como salvadores da pátria, é a ONU. Então, esse movimento é justamente, eu traduzo para dentro da nossa cosmovisão esses saberes da ONU para que os nossos falam, nossa, mas a ONU está falando isso? A gente sempre fez isso. A gente sempre pensou dessa forma. A gente sempre agiu dessa forma. Tanto agiu, tanto fez, que nós resistimos até hoje. Acho que ficou claro, né? Ficou bem claro e respondeu perfeitamente a pergunta. Luciana? Então, meu pai falou do geral e eu vou falar um pouquinho, então, da ODS em si, para quem não conhece, né? A ODS 10, né, como o Márcio pontuou, é a balança da vida, ela traz como meta justamente as questões levantadas, né? Ela fala um pouco sobre a questão da intolerância religiosa, ela fala do direito do LGBTQI, APN+, ela fala da questão do equilíbrio sutilmente da mulher, porque a ODS 5 é a que fala mais de mulher, mas também fala sobre essas questões de desigualdade, né, de sociedade. Então, é uma ODS que eu acredito que falta muito a gente botar em prática fora do... Porque dentro do terreiro, a gente já existe isso de certa forma. A gente já batalha pela intolerância, a gente já batalha pelo equilíbrio entre mulheres e homens, a gente também trabalha pela proteção do LGBTQI, APN+. Então, justamente que é o povo que mais está presente dentro dos terreiros. Por quê? Isso é uma análise minha, gente. Mas eu acredito que a nossa religião seja a que mais tenha LGBTs porque eles se sentem acolhidos lá. Por ser em outras religiões, eles são vistos como pecaminosos, eles são vistos como uma coisa, literalmente, né? Eles não são vistos como reconhecidos como pessoas. E no candomblé, a umbanda, nas religiões de matrizes africanas, dos povos tradicionais de terreiro, e eles são acolhidos, eles são respeitados e reconhecidos como, sim, vocês são pessoas e vocês merecem ter seu espaço. Vocês merecem ser reconhecidos e prover a sua fé. Coisas que nem sempre acontecem em outras religiões, nem sempre eles são acolhidos dessa forma. Então, como o Rodrigo pontuou, né, o Babazinho pontuou, a gente já vive isso, a gente já pratica isso. E isso nunca foi, de certa forma, identificado pela ONU. O nosso povo de terreiro, ele olha esse ODS e diz, a gente já vivencia, a gente já tem isso no nosso dia a dia, quanto outras pessoas não. Perfeito. Alguém do grupo quer complementar? Alguma fala, alguma coisa? Nathalie, Pedro, Paul. Acho que a Milena também. Milena está aí. Eu acho que o Babá trouxe questões muito relevantes, né? Para se repensar mesmo no direito, mais voltado para o direito. E é a questão da lei, a gente que estuda direito sabe que a criação da lei é bem complexa, tem a questão da criação, passa pelo trâmite de aceitação, mas a gente também sabe que muitas vezes a lei está ali aprovada, mas não tem a chamada eficácia, que é o que está acontecendo com essas leis que o Babá citou. A lei está ali, a lei está para ser seguida, a lei deve ser honrada, mas ela não tem eficácia na nossa sociedade. Isso não é culpa das pessoas de matriz africana e nem é culpa daquelas pessoas que desconhecem da lei. Eu acho que se
se temos que culpabilizar alguém, seria, infelizmente, quem está lá em cima, o governo, que não traz de fato a eficácia, como o Babá falou, não traz de fato a, assim, o entendimento do que se trata cada lei, não traz profissionais que tenham um conhecimento ali do dia a dia da matriz africana para ensinar desde a educação, porque a base de tudo, eu entendo também dessa forma, que é a educação. Então, se desde a educação a gente tiver esse conscientizamento, essa conscientização da criança do que é a religião de matriz africana, que não é o que as pessoas dizem, que é o demônio, é tudo, porque como o Baba falou, a gente nem conhece o demônio, mas infelizmente somos apontados dessa forma, mas a gente mesmo não conhece dessa forma. Então, se desde criança foi incentivado, tiver esse entendimento de que vai além, é uma questão de crença, é uma questão de etnia, é uma questão de vivência, é uma questão de fé, seria muito diferente todo em relação à punição e à questão do racismo religioso que a gente vive, a intolerância, o preconceito Ainda? e essas mazelas, né? Perfeito. Mais alguém do grupo quer falar alguma coisa? Ou Pedro, Milena. Milena tá quietinha. Ninguém? Então, gente, eu queria trazer só uma coisa antes da gente finalizar. Essa questão da Lei 11.645, ela também já está sendo debatida, inclusive, sobre sua eficácia, porque há entendimentos de que você não pode implementar uma religião específica em uma instituição de educação, né? Márcio caiu? Nossa, acho que travou aí, Márcio. Aqui faltou luz, gente. Faltou luz, gente. Acontece. Enfim, vou concluir aqui, gente, para poder É o finalizar, tá? negativo. É o inimigo. Não. É o inimigo tentando acabar com o nosso trabalho, mas a gente é persistente. Enfim, é uma questão que está em discussão ainda, que já chegou ao STF sobre essa eficácia, né, dessa lei e como ela deve ser aplicada. Então, é uma coisa que ainda está sendo discutida. Para vocês terem noção, né, como que essa lei 11.645, se eu não me engano, ela é de 2000, se eu não me engano, ela é de 2008, gente. Como que ela está sendo discutida até agora em 2023? Entendeu? E aí fica uma reflexão final para a gente trazer para a próxima roda de conversa. Por que a demora? Porque aí eu trago exatamente a fala do Babá. Será que é só com a gente de povo de matriz africana, essa demora para aplicação dessa lei, para que ela seja devidamente aplicada? Será que é só com a gente? Entendeu? Isso é muito complicado. Como que vai ser discutido há mais de 10 anos? Né? Enfim, isso finalizou aqui o tema que eu queria trazer para a gente, é mais uma reflexão, né, sobre o que é a intolerância religiosa, o racismo religioso e como a gente pode combater. Né? Eu agradeço muito ao Babá por ter contribuído aí com toda a sua sabedoria, Babá, tá? Toda a sua Dá uma vivência. sugestãozinha, rapidinho. Pode sim, pai. É justamente para isso, essa roda. Como eu estou acostumado a trabalhar de universitários, eu acho que para enriquecer mais o grupo de vocês, vocês deveriam trazer um texto base, tá? A cada encontro que vocês fizerem, trazer um texto base. Por quê?
Alguns vão ter mais a contribuir, outros terão menos a contribuir. Com um texto base, você consegue nivelar todo mundo e aquela pessoa que não, ela pode também trazer outros argumentos que não são... Porque eu tenho uma visão, gente. Eu já tenho uma visão, sou ativista, faço um monte de coisa. Então, eu já tenho uma visão formada. Mas, às vezes, uma pessoa que não tem uma visão formada, ela vai trazer aspectos que, por exemplo, eu não tenho, né? E se você traz um texto base, isso contribui para a discussão, tá? Então, é só aí uma sugestão para os próximos encontros, para que todos tenham a mesma possibilidade de argumentação, de participação e etc. Sim, perfeito. Luciana, alguma coisa? Só agradecer a oportunidade, estou feliz em poder contribuir, ajudar vocês. Eu espero que o projeto de vocês não terminem aqui, que ele continue na vida de cada um, de alguma forma, que vocês levem isso para frente com cada um de vocês, futuros advogados, né? E que vocês pensem nisso apesar da religião de vocês, sempre existe uma minoria, sempre vai existir alguém que vai precisar dessa ajuda. Então, que vocês, até quem não é de religião de matriz africana, absorva, aprenda, e quando algum dia acontecer um caso e você tiver que defender essa pessoa, você saber um pouco do que aquela pessoa sente, do que ela passa, e poder ajudar ela de fato. Então, eu acho que é isso. Obrigada. E desejo a todos vocês boa sorte, que vocês consigam realizar o projeto de vocês da melhor forma possível. Então, gente, deixa eu só conectar aqui de novo, porque caiu a Nós luz que e eu agradecemos a participação de vocês, que foi super importante, super contribuiu para o nosso trabalho, com certeza. Eu acredito que, assim como eu, todos os colegas conseguiram entender mais uma base de pessoas que já estão mais nessa atividade na religião. O Babá, que é ativista, então, assim, tem uma formação muito... Não, mas a verdade é muito superior de conhecimento, que pode implementar. A Luciana também está prestes a fazer 7 anos, então também tem informações muito superiores. Então, assim, acho que foi muito bom para o nosso trabalho. Muito obrigada por vocês terem participado. Eu acredito que o Márcio vai fazer esse convite, mas desde já vocês estão convidados para participar do nosso evento final, que a gente está organizando. Eu acredito que, de repente, a gente deve fazer um convite, ou o Márcio vai acertar com vocês direitinho a data e tudo certo. Mas muito obrigado mesmo, gente. Justamente sobre isso que eu ia falar, né? O nosso final do projeto, né, que é basicamente o início de tudo, né? Nós vamos fazer um evento no mês de maio, que vai ser divulgada ainda a data, onde nós vamos trazer, vai ser um evento virtual, né, onde nós vamos trazer o resultado final de toda essa nossa pesquisa, de toda essa nossa trajetória de roda de conversa, que é através de uma cartilha, onde nós vamos levantar os principais apontamentos nessas rodas de conversa, né, o que o povo de matriz africana tem a dizer sobre o racismo religioso, e ao final disso nós vamos trazer a conclusão de como combatê-lo, né, e quais são os meios, né, onde a pessoa pode buscar o auxílio, onde a pessoa pode buscar a informação, né, a qual órgão ela deve recorrer para poder fazer a denúncia, a qual órgão ela deve recorrer para poder entrar no judiciário, referente a um caso que aconteceu perante a ela ou perante a casa dela, né, perante a pessoa em si ou perante o seu imóvel, né. Então, isso tudo nós vamos trazer para esse evento, que vai ser o evento de lançamento dessa cartilha, né. Então, mais uma vez, eu só tenho a agradecer ao Babá, eu só tenho a agradecer a Luciana, a todo o nosso grupo, né, ao nosso professor que não está aqui, mas eu tenho certeza que ele vai assistir essa nossa roda de conversa, né, o professor Vladimir. E é isso, gente. Nós temos o Instagram, né, o nosso Instagram se chama Tradição Sem Discriminação. Lá vão estar todas as informações sobre as próximas rodas de conversa,
né, sobre o nosso trabalho, como ele está sendo desenvolvido, inclusive sobre a data do nosso evento de lançamento. Tá? Muito obrigado a participação de todos, tá bom? E que a nossa resistência permaneça por muitos e muitos anos. Obrigado, Babá. Obrigado, Luciana. Obrigado, Luciana. Obrigado, Babá. Prazer. Obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado tchau. ao mesmo. Muita fé. Axé.